Olá, eu sou o professor Diogo Comba, o Diogão da redação de Português e Literatura também. É assim que você me encontra aqui no YouTube, no Facebook e no Instagram, Professor Diogo Comba. E hoje, sabe qual é o assunto? Qual o tema da aula de hoje? Figuras de linguagem. Figuras de linguagem caem pra caramba na prova da UERJ. O UERJ está chegando. Figuras de linguagem caem muito também no Enem. O Enem no final do ano. Falta muito tempo? Nada, 4 ou 5 meses apenas, certo? Depende de quando você está assistindo a este vídeo também. E como que eu vou te apresentar as figuras de linguagem, ou então como eu vou reforçar contigo as figuras de linguagem? A gente vai ver aqui 10 figuras de linguagem, você já deve ter visto isso na capa do vídeo. Na verdade 11, tem uma espécie de brinde ao final, veremos 11 figuras de linguagem. E eu vou te apresentar estas figuras de linguagem aos pares. Como assim aos pares? Mostrar aquelas que você pode vir a se confundir de algum modo. O primeiro par, metáfora versus comparação. Versus comparação. Lembrando o que é uma metáfora. A primeira vez que eu vi figuras de linguagem, eu tinha lá meus 14 anos, um sábado de manhã, num cursinho pré-Cefet, pré-Fitec, que eu fazia. Eu já até conhecia a palavra metáfora, mas eu não tinha visto ainda sistematizado, não tinha visto alguém explicar como uma figura de linguagem. A professora deu um exemplo que eu lembro até hoje. Ela falou assim: o incêndio era um leão raivoso. Imagina como deve ser um leão raivoso. Imagina só a força de um incêndio. Ela observou que poderia tornar essa mensagem um pouco mais criativa usando um termo do mundo animal, usando a palavra raivoso também. Imagina um leão raivoso avançando, imagina um incêndio tomando uma determinada construção. E observa que em momento algum se utilizou uma palavra que indique comparação, não se utilizou como, não se utilizou feito, não se utilizou que nem, tal qual, entre tantas outras. E agora vem a comparação. O que é a comparação? Na comparação, você usa necessariamente um termo de valor comparativo. Você pode lembrar do futebol. Muitos jogadores têm apelido. Você pode pensar que o jogador tal, o jogador agiu que nem um animal. O jogador agiu feito um animal. O jogador agiu que nem um animal. Nesse momento, você usa necessariamente esses termos de valor comparativo. Então, já vimos o primeiro par, metáfora versus comparação. Agora, veremos um outro par. Que outro par é esse? Metonímia versus catacrese. O que é a metonímia? A metonímia é uma espécie de empréstimo linguístico que muitas vezes você usa, assim como a metáfora, para tornar sua mensagem mais criativa. Por exemplo, em vez de falar que você leu um livro do Machado de Assis, você fala li Machado de Assis. Ouvi Legião Urbana. É uma metonímia de autor pela obra. Pode ser também uma metonímia de marca por produto. Certos produtos são tão fortes, né, que a gente até esquece que, na verdade, eles que a gente está usando o nome da marca e não necessariamente o nome daquele produto. Por exemplo, você já deve ter ouvido alguém falar: ah, vou comprar uma Gillette. Ninguém fala vai comprar lâmina de barbear. Vou usar o Bombril para lavar a louça. Ninguém fala vou usar a esponja de aço para lavar a louça, certo? Esse aí é outro tipo de metonímia. Metonímia é marca por produto. Tem uma tirinha muito famosa da Turma da Mônica que um garoto chega para o Chico Bento e fala assim: meu pai tem 800 cabeças de gado. Aí o Chico Bento responde: meu pai tem um boi só, mas ele está inteirinho. Na verdade, o Chico Bento não entendeu a metonímia que o garoto usou aí. Metonímia de quê? Metonímia de parte pelo todo. Metonímia de parte pelo todo que a gente vê também num poema do Drummond, quando ele fala que o bonde passa cheio de pernas. Pernas aí está significando pessoas. Muita gente confunde a metonímia com a catacrese. O que é catacrese? Muitas vezes a gente não tem um termo específico para passar determinada mensagem. Por exemplo, você vai pegar o avião. O que você fala? Você vai embarcar no avião. Não existe, digamos assim, avionar. E embarcar é para barco. Por uma relação de semelhança, a gente faz essa espécie de empréstimo. Por uma relação de semelhança, porque a gente não tem um termo específico. Beleza? Catacrese, nós vemos aí. Agora, quais são as próximas? Qual é o próximo par? Essas duas são bastante conhecidas. Hipérbole versus eufemismo. Qual a palavra-chave para hipérbole? Exagero. Qual a palavra-chave para o eufemismo? Suavização. É o exagero versus a suavização. Quando você fala que está morto de fome, que está morrendo de fome, você está exagerando, ok?
Quando você fala, por exemplo, apropriou-se de bens alheios, para não falar que alguém roubou, você está suavizando. Então, mais uma vez, hipérbole versus o eufemismo. Agora a gente vai para o próximo par, a antítese versus o paradoxo. O que é a antítese? Vou lembrar o exemplo que a professora me deu lá em 1999, olha só isso, cara, 22 anos atrás. O exemplo que ela deu para a antítese foi o seguinte: os jardins têm vida e morte. O que a gente observa nessa frase? Duas palavras de sentido oposto que chamam a atenção da gente. Quais são essas palavras? Vida e morte. O jardim tem vida e morte? Sim, assim como as pessoas também têm. São duas palavras de sentido oposto, não são ideias de sentido oposto. Onde a gente observa ideias de sentido oposto? Amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é dor que desatina sem doer. É o paradoxo. O que é o paradoxo? É a incoerência, é a quebra da lógica. Quando a gente fala determinada atitude foi paradoxal, certo? A antítese, oposição de palavras, paradoxo, oposição de ideias, ok? Essas aí são muito famosas, tenho quase certeza de que você já conhece, já ouviu falar de todas elas. Agora, olha só o nosso quinto par, aliteração versus assonância. Talvez você nunca tenha ouvido falar dessas. O que é a aliteração? A aliteração é a repetição de um fonema consonantal ao longo de um texto, certo? Como assim? Geralmente, o exemplo clássico que a gente encontra em livro é um poema lá do modernismo brasileiro que se fala vozes veladas, veludosas vozes, dando uma ideia quase que de como se o vento estivesse batendo, esse tipo de coisa, ok? Eu vou te dar... E o que é a assonância? É a repetição de fonemas vocálicos, na maioria das vezes fonemas vocálicos, nasais, num texto. Quando você está lá na sua redação, às vezes você usa o então como elo coesivo, depois usa a palavra população, depois usa a palavra conscientização. Imagina a seguinte construção. Então, a população deve agir em prol da conscientização de todos. Olha só, então, população, conscientização, isso é uma assonância. Isso é muito negativo para o seu texto, isso é muito negativo para a sua redação. Vou te dar um exemplo agora de uma construção que tem aliteração e que tem assonância. Caminhando e cantando e seguindo a canção. Uma música lá do Geraldo Vandré. Vai ter a aliteração pela repetição do fonema K, caminhando, cantando, certo? Você sabe, você deve ter aprendido transcrição fonética ou transcrição fonológica já na escola. E onde está a assonância? A assonância está na repetição desse som nasal. Caminhando, cantando, canção, certo? A aliteração versus assonância. Agora, qual é o brinde? Qual o brinde que eu falei para você que a gente ia falar agora? É uma figura de linguagem bem pouco conhecida chamada antonomásia. O que é antonomásia? É quando você dá um apelido para algo ou para alguém. Você está vendo a minha camisa aqui, ó, boxe. O que é o boxe? É a nobre arte. É a antonomásia para boxe. Olha os Beatles aqui atrás, ó. O que são os Beatles? Os quatro garotos de Liverpool. É uma antonomásia para os Beatles. Eu sou professor Diogo Combo, o Diogão da redação de português e literatura também. Tá vendo? Eu já tenho uma espécie de antonomásia. Botafogo, time de futebol, é a estrela solitária. Flamengo é a nação. Você deve conhecer inúmeras antonomásias aí, certo? Então o que a gente viu hoje? Aqui, 5 pares, depois uma figura de linguagem isolada. Figuras de linguagem, isso daí cai muito na UERJ, isso daí cai muito no Enem. Estude e em breve a gente vê mais um vídeo aqui sobre figuras de linguagem. Por favor, deixe o seu like, ative o sininho e se inscreva no canal. Que a força e a inspiração estejam com vocês, sem dizer adeus jamais.